Olá, estamos nas Conversas Cá, na rubrica Ambiente e Geologia. Eu sou Paula Rendeiro, ela é a Daniela. Sou a Daniela e hoje temos cá o Bruno Pereira, o nosso convidado. Muito obrigada, Bruno, por teres vindo. Obrigado pelo convite. O Bruno faz parte do projeto do Aspiring Geopark e está aqui para falar um bocadinho desse projeto. Bruno. Sim, é um projeto que parece que é um nome estranho de Geoparque, mas na realidade o conceito até é relativamente simples. Não é um parque temático, ou seja, não há cancelas para contar pessoas, nem para cobrar bilhetes. Basicamente, o que é isto um geoparque? É um território que pretende, no fundo, candidatar-se a uma chancela da Unesco, em que se pretende que as mais diversas valências do património possam ser potenciadas, desenvolvidas de uma maneira sustentável. E o que é que eu quero dizer com isto de uma maneira sustentável? É de que, de alguma maneira, possamos usufruir dos mais diferentes tipos de património, tentando que seja com o mínimo de pegada para o ambiente, ou seja, de que possamos usufruir do património sem o danificar, usufruí-lo de uma maneira preferencialmente o mais natural possível, ou seja, procurar verificar, ver os diferentes tipos de património, por exemplo, através de um percurso pedestre, ou podemos ver também rotas temáticas, esse tipo de património. E quando eu falo em património, falo em tudo o que se possa pensar do património. Desde aquilo que é o património natural, ou seja, a geologia, as rochas, mas também as plantas, também os animais, mas também a parte de património cultural, quer seja o património edificado, as igrejas, por exemplo, passando também por aquilo que é o património arqueológico, mas também passando por aquilo que é a vivência das pessoas, aquilo que é os seus costumes, as suas tradições, que fazem parte daquilo que é a identidade deste nosso território. No fundo, chamar a atenção da importância do território em si e de uma maneira de sensibilizar as pessoas? Sim. Este é um projeto que é não só para quem vem de fora, mas para quem também está cá dentro. E é um projeto para as pessoas e com as pessoas. Este é um slogan que normalmente se utiliza para os geoparques e que cai que nem uma luva. Ou seja, é que os locais sintam o território, conheçam o património, para que eles próprios percebam aquilo que os distingue dos demais territórios, não só a nível nacional, mas também internacional, e porque eles são os locais também que vão receber as pessoas que depois nos vêm visitarem, e são eles próprios também que muitas vezes vão contar essas histórias, aquilo que os rodeia e que para eles é interessante. E no fundo procurar que haja esta interligação entre as pessoas que vivem no território, que queremos que continuem, que queremos que o território seja desenvolvido, que queremos que depois também recebam as pessoas que vêm de fora. E o geoparque, qual será? Vai ter muito benefício para todas as localidades que está inserido, mas também terá dificuldades até que conseguir uma candidatura. Qual será a maior dificuldade que vocês já encontraram? Neste momento a nossa maior dificuldade é conseguir chegar às pessoas. Estamos num momento de pandemia, é difícil contactar com as pessoas. Este é um território ainda com alguma expressão, ou seja, estamos a falar em um território de 6 municípios, com cerca de 1.154 km², e que municípios são esses? Torres Vedras, Lourinhã, Peniche, Bom Barral, Cadaval e Caldas da Rainha. E estes 6 municípios têm mais de 212 mil pessoas. É impossível nós conseguirmos explicar a estas 212 mil pessoas, a cada uma delas pessoalmente, o que é isto de um geoparque e que elas estão a viver num território que pretende ter esta chancela à Unesco. Portanto, essa é uma das grandes dificuldades que temos neste momento, é conseguir mostrar às pessoas a riqueza que têm e o que é isto do ser um geoparque. E este depois também é um processo que
tem as suas dificuldades, não é um processo simples até conseguimos a candidatura. O que é que eu quero dizer com isto? Que isto implica que haja um dossiê de candidatura que está neste momento a ser elaborado, que depois é entregue à Comissão Nacional da Unesco e depois é Portugal, não é este território, é de facto Portugal que vai apresentar esta candidatura junto da Unesco para que seja aprovada. E este processo, desde a entrega do dossiê até a termos o selo da Unesco, é um processo que mesmo assim demora tempo, ou seja, o expectável é que seja 3 anos até que consigamos ter este selo. Isto porquê? Porque vai implicar que o dossiê que é entregue seja analisado, que também vai implicar que haja a visita de especialistas da Unesco a verificar o território, a conhecer o território e a perceber o que é que existe e que no fundo que o dossiê espelha a realidade do território, e depois desses trâmites todos é que depois das recomendações que forem feitas, a Unesco depois decidirá e esperamos que afirmativamente para que este território seja um geoparque mundial da Unesco. Agora, puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, o que é que Peniche pode beneficiar quando temos aqui o nosso geoparque aqui com a Unesco, já a dizer assim, já somos geoparque e Peniche faz parte, o que é que nós beneficiamos com isso? É uma pergunta que cabe 1001 respostas e eu vou tentar dar alguns exemplos. Peniche já é um destino turístico hoje em dia, é um turismo essencialmente de sol e mar, no sentido de que as pessoas vêm para usufruir da praia, vêm muito também para usufruir daquilo que é as práticas do surf, e o que este projeto que pretende é que mostrar que existe muito mais para além disto. Temos um património natural e cultural riquíssimo ao longo não só de Peniche propriamente dito, mas do município de Peniche, com grande diversidade, a grande contraste entre aquilo que é, por exemplo, a zona mais litoral com a zona mais interior, que abrange também o Planalto das Cesaredas e que tem um património natural riquíssimo. E o que pretendemos, no fundo, então, é, por exemplo, que consigamos captar que algum desse turismo que vem à partida para estar na praia, para ir usufruir do interior, por exemplo, de ir conhecer o interior e com isto também desenvolver zonas do interior. E queremos também potenciar aquilo que é património que existe, não só o património natural, o património cultural que existe, que de alguma maneira tem menos visibilidade e que nós queremos ajudar a que ele tenha mais visibilidade. Quer pôr, por exemplo, as pessoas a visitar as igrejas, quer criar condições para que as pessoas possam devidamente usufruir de espaços que hoje em dia são mais de difícil acesso, por exemplo, ou seja, criar isso é um trabalho que já estamos a fazer com o município de Peniche, criar painéis interpretativos para que as pessoas possam visitar os locais e ficar a conhecer mais sobre os locais. Esses painéis vão ser algo com uma linguagem muito simples, muito, muito sucinta, para que as pessoas tenham apenas algumas informações sobre o que ele existe, mas tenham a possibilidade de depois ir a uma plataforma, a um site, ter mais informação sobre aquele local que estão a visitar. E desta maneira queremos que a pessoa fique desperta para que no local possa conhecer alguma coisa, mas também possa planear a sua visita de antemão. Queremos, no fundo, com este projeto, servir de plataforma para vários projetos que já vão existindo aqui no território e que dão bastante dinâmica, bastante vida ao território, mas que com este potencial agregador, possam também ganhar escala e maior visibilidade. Portanto, o Geoparque, no fundo, o que vai querer fazer é potenciar aquilo que já existe. Não é substituir-se, não é ser maior do que nada do que já existe no território. O território já é muito rico, já tem muita gente, muitas entidades que já fazem muito pelo território, mas queremos ajudá-los a crescer mais, no fundo. Porque isto, obviamente, ajudando essas entidades, mais pessoas vão conhecer o território. É isso que nós queremos, é que as pessoas conheçam, experienciem o território e
obviamente também acrescentar valor, ou seja, às vezes há determinadas coisas, determinadas tradições que à partida estariam a perder-se. Por exemplo, uma que posso-me lembrar agora, que lentamente tem-se vindo a perder, a questão da tradição da seca do peixe, e que pode ser uma mais-valia para a gastronomia e pode realmente interessar que quem visita este território possa vir conhecer como é que é feito o processo de secagem do peixe e ao mesmo tempo depois no final ir provar esse peixe seco numa bela caldeirada, por exemplo. O Geoparque vem de uma equipa multidisciplinar. Queres falar um bocadinho sobre o teu papel? Sim. A equipa tem vindo a crescer. Somos pessoas que estão a trabalhar para o Geoparque de várias áreas. Desde a parte da comunicação, desde a parte do marketing, do design, mas também Geoparque faz-se de geologia. Se bem que o nome de Geoparque não é só de geologia, Geoparque é mais do que isso, é de geo, de terra, de mãe terra, e portanto acaba por caber tudo lá dentro, mas a geologia é uma base fundamental para esta candidatura e o conhecimento da geologia do território. No meu caso, estou como geólogo, sou licenciado, mestre, doutorado em Geologia, licenciado e mestre pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e doutorado pela Universidade de Bristol. O meu percurso, sendo dentro da Geologia, tenho vindo a especializar cada vez mais na parte da paleontologia, dos fósseis e de algo que até diz muito respeito aqui a Peniche, que é e vou dizer aqui um palavrão, mas já explico o que são os equinodermos. O que são os equinodermos? Bem, são um grupo de animais marinhos em que incluímos as estrelas do mar, os ouriços do mar, que são aqueles mais conhecidos, mas, por exemplo, temos os pepinos do mar, que depois os pescadores vão dando-lhe nomes diferentes, como Xuxa de Velha ou Caralhoda. Há vários nomes que os pescadores dão para esse grupo e que alguns deles até bastante engraçados. E depois ainda temos uns que são menos comuns aqui pelo menos à vista aqui que é os ofiuroides, que são basicamente umas estrelas do mar parecidos, mas têm uns braços mais fininhos, e os lírios do mar, e esses normalmente só aparecem em maiores profundidades, eles não existem a baixa profundidade, portanto só normalmente quem faz mergulho é que descobre esse tipo de animais. Mas porque é que isto tem a ver com Peniche? Bem, não só porque temos aqui o Oceano Atlântico aqui ao nosso lado e temos estes animais a viverem hoje, mas também porque Peniche tem rochas que têm vestígios destes animais. Tem vestígios de ouriços do mar, tem vestígios destes dos lírios do mar, que, por exemplo, ali na zona do farol do Cabo Carvoeiro, muitas vezes olhamos para as rochas, com um olhar mais atento começamos a ver umas estrelinhas pequeninas, e essas estrelinhas pequeninas são fósseis, são vestígios desses lírios do mar que viveram há 200 e tal, 200 não, um bocadinho menos de 200 milhões de anos, portanto já tem bastante tempo, numa altura em que a configuração da nossa costa era bastante diferente do que aquilo que nós temos hoje, e eles acabaram por ficar preservados nas rochas. Portanto, muito resumidamente, o meu percurso foi académico, foi este. Depois tive a sorte de, quando terminei o doutoramento, depois comecei a trabalhar para o Museu da Lourinhã e lá fazer visitas guiadas, concepção de exposições, entre outras coisas, e que depois fui ganhando experiência, surgiu esta oportunidade de vaga para geólogo no Geoparque e candidatei-me a essa vaga. Mas, no fundo, eu diria que todo este percurso foi um culminar até agora. O que é que eu quero dizer com isto? Que gosto daquilo que faço. No fundo, acaba por ter um papel de ponte entre aquilo que é o conhecimento científico puro e duro, e depois é aquele tipo de conhecimento que tem que ser digerido, trabalhado para depois ser dado às pessoas, porque lá está,
dar nomes técnicos nem vai interessar a ninguém, mas se eu explicar que, em vez de dizer equinodermos, explicar que estou a falar de ouriços do mar ou estrelas do mar, as pessoas mais facilmente se relacionam e mais facilmente identificam. Portanto, é este papel também de comunicar ciência que eu gosto também de o fazer, e que no fundo leva a que consiga fazer a ponte entre aquilo que é o cientista e o público em geral, e consiga no fundo que a pessoa, no fundo, quando vá para casa saiba um bocadinho mais. Não precisa de saber tudo, mas desde que saiba um bocadinho mais do que aquilo que sabia antes de entrar em contacto connosco, é esse muito o nosso Acaba por ser um objetivo. bocadinho o objetivo daqueles vídeos que têm andado a publicar. No fundo são vídeos curtos que a pessoa pode ver quando lhes apetecer, quando sentir vontade, que são vídeos que tentam explicar um bocadinho exatamente o que é a geologia, do que são aspectos que às vezes as pessoas se perguntam. São vídeos curtos, de relativamente de 1 minuto, em que a pessoa fica a saber um bocadinho mais de uma maneira simples. E que são vídeos para continuar, esses vídeos basta... E que no contexto atual com a pandemia é uma maneira de chegar às pessoas. Sim, no fundo também é uma maneira de chegarmos às pessoas, de despertar a curiosidade para as pessoas, para algum aspecto particular da geologia do nosso território, e que depois os deixe o bichinho para que elas depois venham cá e nos visitarem e verem com os próprios olhos aquilo que nós estamos a falar, e que aquilo no fundo é uma pequena semente de toda uma grande história que podemos contar. No fundo, aquilo que pretendemos é que ao final de não sabemos quantos episódios, consigamos contar a história toda do Geoparque, e acreditem que vão ser muitos episódios, porque há muito para contar. O território também é muito grande. O território é muito grande, é grande. Eu não lhe chamaria muito grande. O território é grande, o que é bom também porque nos dá uma diversidade. Uma diversidade é completamente diferente de estarmos na costa ou estarmos no interior. É completamente diferente de falarmos de uma lagoa de Óbidos ou de estarmos para o interior no Planalto das Cesaredas a ver toda aquela paisagem envolvente ali, por exemplo, da Serra do Picoto, ou, por exemplo, estamos no Carro do Carvoeiro a olhar para as Berlengas. São paisagens completamente diferentes, que contam histórias completamente diferentes, que têm vivências das próprias pessoas também completamente diferentes. Porquê geologia? Porquê que escolheste geologia? O estudo das pedras, podem dizer, eras pequeno e assim gostavas de umas pedras e assim vou estudar pedras? Sim. Ou foi uma coisa que cresceu? Não, foi uma coisa que veio de pequeno, e os meus pais, coitados, tiveram que aguentar com aquilo. O meu percurso mudou um pouco, mas dentro mais ou menos da mesma ideia. O que é que eu quero dizer com isto? Eu comecei pequenino, não sei, com a idade, a dizer que queria ser professor. E acho que por um bocadinho por influência, porque um dos meus avós, ele era professor. Depois, não sei, mas acho que foi porque comecei a ver filmes do Indiana Jones, comecei a querer ser arqueólogo. E depois, por algum motivo, aquilo saltou da arqueologia para a geologia, e assim ficou. Eu já com 9 anos já sabia que não, eu gosto é de pedras, eu gosto é de rochas, e ficou assim. Depois o interesse pelos dinossauros começou mais ou menos também pela mesma altura, se bem que acabei por não me especializar em dinossauros. Gosto de coisas que acabem, não tenham ossos, porque pronto, os ossos são complicados, mas sim, o meu percurso foi com algumas pequenas mudanças, mas acabou por ser muito dentro da mesma área, e desde cedo que eu sabia, desde cedo comecei com aquele bichinho de colecionar pedras e fósseis, e ter os meus pais, lá vem mais uma pedra para casa, eu daqui a bocado não tenho casa que chegue para tantas pedras. Não sei. Não sabes? Queres? Podemos... quantos minutos não? Vai com 20 minutos. 20 minutos, não. Só vamos lá. Ok. Então, o que é que podemos explorar aqui? Deixa eu pensar. Vindo o potencial da Geoparque e a parte da geologia, como é que vão conseguir ligar, por exemplo, Ponta do Trovão Cá de Peniche com as Cesaredas, que é o mesmo território, portanto, ambos pertencem, por exemplo, a Peniche,
E é difícil, acredito que seja difícil para as pessoas que vêm cá visitar, como é que se consegue ligar? Qual é os planos para isso? Como é que se consegue? Realmente há uma grande diferença, mas ao mesmo tempo também há grandes semelhanças. O que é que eu quero dizer com isto? O tipo de rochas, e agora vou dizer um pequeno palavrão, são os calcários, são um tipo de rochas carbonatadas e que tanto existem aqui em Peniche como existem nas Cesaredas. E de alguma maneira fazem parte da mesma história da evolução de todo este território e são relíquias de mares passados em que podemos, por exemplo, olhar exatamente para os fósseis e perceber que há diferenças, que há uma evolução do território. O que é que eu quero dizer com isto? Que aqui em Peniche temos um grupo particular de fósseis que nos contam uma história particular, mas também se queremos saber como é que esta história continua, e esta história vai-se fazendo por mais um capítulo, como se fosse um livro. Um livro vamos começando do princípio ao fim e com vários capítulos que nos vão ajudando a compreender a história. Assim também é as rochas, ou seja, se queremos perceber o que é que se passou neste território, temos que ir olhar para as diferentes fases, para as diferentes páginas de cada um dos capítulos. Isto no fundo é a teoria. Na prática, como é que o fazemos? Bem, uma das maneiras que nós temos pensado exatamente para ligar as diferentes partes do território é criar percursos temáticos que ajudem as pessoas a percorrer o território. Por exemplo, lá estávamos a falar da questão dos mares jurássicos. Uma dos percursos temáticos que temos pensados é falar sobre as diferentes fases destes mares jurássicos que existiram aqui neste território, e para olharmos para as diferentes fases temos que vir aqui a Peniche, por exemplo, à Ponta do Trovão, que temos ali um período, uma fatia muito particular de tempo que é só vista aqui, não é, pode ser vista obviamente também noutras partes do mundo, mas não tão bem como aqui. E depois, o que é que acontece depois daquela fatia de tempo? Bem, vamos, por exemplo, ao Planalto das Cesaredas, vamos olhar para as rochas que lá estão, vamos ver que, em termos de bichos, os bichos, por exemplo, vou dizer um nome de um bicho que são as amonites, que parecem-se com os caracóis, que vamos ver que são diferentes do que aquilo que nós temos aqui em Peniche. Depois também há uma história muito interessante e que merece ser contada, que as pessoas conhecem pouco, que é aquilo que liga Peniche, o centro aqui de aquilo que deveríamos chamar a ilha de Peniche, ao resto do continente. Na realidade, até há poucas centenas de anos, Peniche estava separada do resto do continente. Temos testemunhos disso. Temos, por exemplo, a Atoguia da Baleia. O nome da Atoguia da Baleia está relacionado com a atividade pescatória que era feita ali. Porquê? Porque existia um porto pescatório na Atoguia da Baleia. E há registros até históricos de tentativas de desassorear o rio. O rio porquê? Porque o rio, ao trazer grande quantidade de sedimentos, as areias, as argilas, foi fazendo com que aquele porto pescatório muito importante que existia ali acabou por ser assoreado, e houve tentativas, isto no século XV, de que combater isso um bocadinho, retirar areia e argila para que os barcos continuassem a conseguir lá. Infelizmente, como muita coisa na natureza, é uma batalha perdida, ou seja, é muito difícil contrariar os agentes da natureza, quer quando decidem, e quando este decidir a natureza não decide, ou são as condições que assim propiciam, mas quando propiciam que haja o assoreamento de determinada zona, quer também as próprias questões da própria erosão natural que nós vemos muito aqui nas nossas falésias. Mas voltando só a esta história, que no fundo todo este cordão de areia que liga a zona da Atoguia da Baleia até aqui à Península de Peniche, lá está, esta Península de Peniche é algo relativamente recente, tem algumas centenas de anos, exatamente porque esta língua de areia foi sendo construída, e construída naturalmente, e que ajuda-nos a contar uma história de como é que esta
costa vai evoluindo ao longo do tempo e ajuda-nos a perceber, por exemplo, porque é que na Lagoa de Óbidos ou noutros rios também mais a sul frequentemente tenha que haver ou dragagens ou aberturas desses rios, aberturas e fechos artificiais desses rios para fazer com que a água ainda circule, porque isto é um sistema dinâmico e é difícil, como estava a dizer, contrariar aquilo que a natureza, no fundo este sistema dinâmico que está a acontecer na natureza. É natural. E se é natural, nós temos que o aceitar. Muitas vezes eu digo que há certas ações que estamos literalmente a deitar dinheiro ao mar, porque mais tarde ou mais cedo elas vão voltar a acontecer. Portanto, nós temos que aprender a conviver com a natureza e quer conviver, quer respeitar aquilo que são as plantas e os animais, mas também para conviver com aquilo que é a dinâmica do nosso litoral, de percebermos que se calhar determinadas casas que são construídas mesmo junto à falésia, mais tarde ou mais cedo é um perigo para as pessoas que lá vivem, obviamente, e mesmo que hajam medidas para tentar atrasar aquele processo de destruição da falésia, mais tarde ou mais cedo aquilo vai acabar por acontecer. Ou seja, temos que ser nós próprios a respeitar a natureza e perceber quando é que temos que combater, mas também perceber quando é que temos que deixar simplesmente as coisas seguirem o seu curso natural. Pegando um bocadinho que já disseste a respeito da natureza, isto de chamar turismo e chamar pessoas para o nosso território tem um lado muito bom em termos económicos. Sim. Depois tem a parte muito má em termos ecológicos. Sim. Porque faz uma pressão urbanística muito maior, faz uma pressão, por exemplo, na partes naturais que não tinha, onde pessoas não passavam lá e começam lá a passar e deixam os seus vestígios de lixo, isso assim. Exato. E quais são os projetos do Geoparque de incentivar as pessoas e educá-las, que acho que é a palavra mais... Sim. Bem, de educá-las para ser o seu impacto. Vai ter sempre impacto, mas o impacto ser mais pequeno possível. Sim. A nossa ideia é no fundo, trabalhar de uma maneira sustentável. E este sustentável é sempre com o objetivo de ter o mínimo de impacto, o mínimo de pegada no meio envolvente. Quando estamos a falar em chamar turismo, sim, mas não estamos a falar em chamar turismo de massas, ou seja, não pretendemos com esta filosofia de Geoparque não é trazer autocarros de pessoas, não. O nosso objetivo é proporcionar experiências mais pessoais, que num grupo grande isso é difícil de fazer, ou seja, o nosso objetivo é que sejam pequenos grupos familiares de amigos que venham, visitem o território. Ainda assim, reconhecemos que isso tem pegada no território e aquilo que pretendemos é que as pessoas usufruam ao máximo daquilo que é o território, ou através, ou a pé, que é a maneira mais sustentável, ou estabelecendo parcerias com atores locais que tenham, por exemplo, bicicletas ou segways, ou seja, de procurar meios de locomoção o mais amigos do ambiente possível. Depois também temos outra componente que também pretendemos trabalhar, que é a parte da educação ambiental, nomeadamente quando, por exemplo, dizemos que pedir às pessoas não deixem a vossa pegada, todo o lixo que façam, recolham-no, e já agora, se tiverem um saquinho e se virem alguma coisa, aproveitem e apanhem também, não deixem para o outro que vem a seguir. Se nós podemos levar aquele lixo que encontramos, aproveitar também para fazer isso. Também depois temos uma outra componente que queremos explorar, queremos ir trabalhando com os parceiros também mais uma vez, que é a componente da própria regeneração ambiental. Ou seja, tentarmos compensar a pegada que nós deixamos através da recuperação de espaços florestais ou, no fundo, tentar com que aquela pegada de carbono que nós todos deixamos, tentar, no fundo, compensá-la através de projetos ambientais, plantação de árvores ou de recuperação de áreas que tenham maior potencial para a captura de
dióxido de carbono ou de outros elementos que, no fundo, são um componente da nossa pegada quando cada vez que pegamos num carro, estamos a emitir gases com efeitos de estufa e que temos que, de alguma maneira, tentar compensar. Cada vez mais há essa preocupação dos geoparques, da Unesco, e acredito que mais tarde ou mais cedo entre mesmo na filosofia da Unesco que os geoparques sejam pegada zero, ou seja, que tentem compensar aquilo que são as suas emissões de carbono, quer das próprias atividades, mas que também do próprio turismo associado, através de sistemas de compensação, como por exemplo esses da reflorestação de algumas áreas. O Geoparque tem inserido em aldeias, às vezes muito rurais, com população se calhar muito idosa e se calhar com dificuldade porque a população deixa de estar lá colocada. Será que uma boa ideia o Geoparque se calhar agarrar nessas tradições desses pequenos locais e incentivar as pessoas mais jovens a recolocar e fazer atividades turísticas, mas que não esquecem-se onde é que estão a ser colocadas para essas tradições continuar, para que as poucas pessoas que estão naquelas aldeias sentirem-se identificadas com o Geoparque? Sim. Essa é essencial. E vou mostrar diferentes aspectos do porquê que eu acho que isto é essencial. Uma das primeiras ações, algo que já temos e que infelizmente com o Covid acabou por atrasar um bocadinho, já tínhamos planeado uma sessão, um ciclo de documentário, mini documentários e um documentário final que já fizemos sobre as tradições e os costumes deste território. Exatamente para que haja um repositório que nunca estará completo, mas que será uma pequena apresentação do que aquilo que são as tradições e os costumes que existem dentro deste território. Quer seja a pesca, a agricultura, mas também os cantares dos reis que existem ainda em algumas dessas pequenas aldeias, desses ambientes mais rurais, quer a própria gastronomia, ou seja, essa foi algo que já fizemos e que queremos deixar como uma ferramenta para os municípios, os parceiros, utilizem, divulguem o território, porque o objetivo foi esse, foi promover, mas também salvaguardar, mostrar aquilo que é aquela tradição. Esta é algo que vamos lançar em breve, como já disse, já queríamos ter o feito, já houve datas, tivemos que atrasar devido a esta evolução da pandemia. A outra componente que nós queremos é desenvolver um conjunto de atividades, de produtos que sejam experiências. E com isto, o que é que nós queremos dizer com experiências? É algo como, por exemplo, conseguirmos que quem nos visita vá, por exemplo, a uma seara, veja os cereais a crescer, se for preciso colha aquele cereal, depois vá ao moinho de vento que ainda está a funcionar, ver aquele cereal a ser moído, no fundo manter a tradição viva, manter no fundo aquela ideia que vale a pena preservar os moinhos, vale a pena manter aquela tradição viva, e depois pega naquela farinha, ir até à padaria mais próxima, fazer um pão ou fazer um pão com chouriço, cozê-lo ali, porque está a ver, está a experimentar fazer o próprio pão, mantém-se viva também a tradição de fazer o pão, e isto tudo não é feito nos grandes centros, isto tem que ser feito nas zonas rurais e com as pessoas que lá estão. Ou seja, o que nós queremos é que sejam as pessoas que lá vivem a transmitir esta experiência. E isto é um exemplo, há muitas outras experiências, obviamente, que podem ser criadas. E, ao mesmo tempo, também trabalhar com os agentes turísticos locais para, no fundo, incentivar a criação deste tipo de experiências, porque vai enriquecer a oferta turística que já têm, mas também ao mesmo tempo vai ajudar a manter as pessoas que ainda estão vivas naquelas aldeias, naqueles ambientes rurais, porque as histórias que elas têm são enriquecedoras e valem a pena serem transmitidas, vão trazer mais valias também para aquelas aldeias, porque obviamente que a pessoa que vai lá acaba por parar no café, pedir um café, beber uma garrafa de água, mantém viva algumas daquilo que são as tradições de algumas tascas, de algumas tabernas que ainda existem e pequenas mercearias também que ainda existem nesses ambientes rurais. Portanto, o que nós queremos é fazer uma coisa que nós sempre dizemos, que é acabar por
desenvolver aquilo que é o conceito da economia circular. Ou seja, que aquilo que pôr a pessoa que nos visita a comer aquilo que é feito no território, a beber aquilo que é feito no território e a experienciar aquilo que é feito e que existe no território. E o nosso objetivo é mesmo esse, é que não se perca aquelas histórias que muitas vezes ouvimos falar dos nossos avós, dos nossos tios-avós, muitas vezes até dos nossos pais, que muitas daquelas histórias para nós até nem não dizia muito, porque ouvimos aquelas histórias tantas vezes, mas que para quem vem de fora que não as conhece, vai ser uma mais-valia para eles ter aquela experiência, ter aquela nova visão de algo que muitas vezes hoje em dia simplesmente chega a um supermercado e tem ali a galinha já desmanchada e pronto, já está ali, ou o pão está ali já feito e pronto. Nós queremos isso, preservar aquilo que existe, as tradições, os costumes, porque as pessoas procuram isso. As pessoas... é muito fácil pôr um guia com uma pessoa a fazer uma visita guiada com uma cassete em que a visita guiada é sempre a mesma do princípio ao fim, independentemente que seja a pessoa. Mas de certeza que se for a dona Joaquina que está na aldeia do Passo ou qualquer coisa assim, que está lá, que vive lá, que sempre viveu lá e que tem histórias para contar de lá e que por mais que conte aquela história, conta com paixão e conta sempre de uma maneira aliciante, porque ela própria viveu aquilo, ela própria carregou os cereais às costas, esteve ali a debulhar o milho na eira. Portanto, essas histórias são aquelas que nós queremos continuar a mantê-las vivas e que as pessoas percebam que podem também ter um retorno daquelas histórias, porque no fundo há uma dinamização desses espaços mais rurais que estão, no fundo, muitos deles a perder vida e que não queremos que isso continue a acontecer. E as próprias pessoas que estão nas aldeias e que têm a oportunidade de explicar isso a outras que venham de fora também é uma maneira de ser uma troca de conhecimentos, não é? Porque eles estão a transmitir o conhecimento, mas depois as pessoas de fora fazem perguntas e obrigam-nos a reviver certas histórias e acaba por ser benéfico para as duas partes. A sentirem-se ouvidas, a sentirem-se úteis, que também é muito importante. Também é muito importante para determinadas gerações perceberem que ainda têm utilidade, que ainda são ouvidas, que ainda têm algo para contribuir para a sociedade. E todos nós temos, independentemente da nossa idade, todos nós podemos contribuir com algo. E que ainda há pessoas interessadas naquilo que elas fazem e que fizeram. Exato. É muito importante manter vivas muitas das tradições. E que como esta conversa facilmente leva-nos a muitas outras conversas em que muitas vezes essas pessoas estão na conversa e lembram-se de um ditado que ouviram do tempo da mãe ou das avós, ou lembram-se de uma cantilena que já não cantavam até há muito tempo, mas que ajuda a reviver essas memórias e a partilhá-las para que também não se percam essas memórias, porque quem nos visita também leva essas memórias com ele. Então, buscar um bocadinho está na moda isto de ecologia, de sustentabilidade e moramos num local que infelizmente em tempos por causa do turismo de massas que temos aqui, que faz uma corrosão em tempos costeiros e traz muita poluição. Qual era a lição que nos dava? Como nós penicheiros, o que é que a gente tem de fazer, se calhar para... Isto será uma coisa inglória, que vai acontecer sempre, mas se calhar o que é que a gente pode fazer para melhorar esta situação? Eu acho que é pensarmos também um pouco que lá porque o outro faz, não quer dizer que a gente faça também. Pensarmos também que... deixarmos aquela ideia de que alguém há de vir por trás fazer por nós. Nós somos os primeiros responsáveis por tornar o nosso mundo melhor, tornar o nosso peniche, a nossa costa, o nosso interior melhor. Somos os primeiros responsáveis por, se vejo um papel no chão, não vou esperar que alguém o cantoneiro venha por trás para o apanhar. Mas também é minha responsabilidade, também eu próprio, não deitar o papel para o chão.
Isto também quer dizer que, não quer dizer que às vezes uma pessoa não se distraia e deixe cair alguma coisa, mas não vou deixar fazer isso, vou apanhar quem diz o papel diz outra coisa, ou seja, aquela beata que também muitas vezes nós isto pronto, deitamos para o chão, é do pior também que vai acontecer, porque aquilo invariavelmente vai parar às sarjetas, que depois mais tarde vão parar ao mar, e os peixinhos que depois nós estamos a comer, se calhar muitos deles já andaram a debenicar as beatas. Sabemos que também todos os anos o oceano vai libertando lixo para as nossas costas, portanto é importante também campanhas que se fazem de limpezas de praias. Mas eu diria também, então, porque não estender essas campanhas de limpeza de praia para a limpeza do interior? Ir para as zonas florestais e ir à procura de muitas vezes o lixo que vai aparecendo, os plásticos que vão aparecendo por descuido das pessoas, porque não depois também na questão também da própria agricultura, trabalhamos todos em conjunto, não é só dizer que os agricultores têm que fazer, não, todos em conjunto nós trabalhamos para termos uma agricultura mais sustentável, para percebermos que se calhar uma pera que tem ali um toquezinho porque foi comida ali por uma lagartinha, essa pera muitas vezes é melhor do que aquela pera que está ali toda bonitinha, que já levou ali não sei quantos quilos de produtos químicos em cima. Portanto, todos os pequenos passos que nós possamos dar podem se tornar grandes passos no mundo futuro. Ou seja, nós sabemos que estamos a impactar, que temos problemas de poluição, que temos problemas de erosão costeira por muitas das atividades que nós fazemos, mas também nós próprios, ainda que pequenos, podemos ter pequenas ações. E uma pequena ação minha hoje, uma pequena ação do outro amanhã, pode mais tarde tornar-se numa grande ação, e isso é muito importante. É nós mantermos a consciência que nós podemos fazer algo por um mundo melhor, por um mundo mais saudável para todos nós. E voltando só um bocadinho atrás, porque lá está, tudo o que nós fazemos em terra, mais tarde ou mais cedo vai acabar por parar no mar, e nós estamos a comer o peixe, que é essencial para a vida dos pescadores, que é essencial para a nossa vida, nós comemos também aquele peixe, e portanto é essencial que, se vamos comer algo, que tenhamos a certeza, ou que estamos a trabalhar para que aquele algo seja o melhor possível para a nossa própria saúde. O ensino de ir a um sítio e trazer 2 peças de lixo, se calhar era um bom ensino, não deixar nada, mas trazer. Exato. Se calhar todos aprendíamos um bocadinho. Levar o saquinho. E há coisas que eu participei recentemente em ações de limpeza de praia, e há coisas, eu diria, utilizaria a palavra fantásticas, mas só por estranhas que são e que às vezes aparecem nestas ações de limpeza de praia. Não diria o famoso plástico do cotonete, porque isso é frequente, ou também o próprio esferovite, que também vai aparecendo e muito, e que facilmente se desfaz e pronto. Mas, por exemplo, ter encontrado uma embalagem de um teste da malária, em que uma pessoa pensa, então, mas de onde é que vem uma embalagem de teste da malária, não é? E com isto há muitas coisas surpreendentes que aparecem nestas limpezas, e que são coisas, muitas vezes estas coisas nós estamos a falar hoje, que apanhamos hoje, mas que, se for preciso, já estão no oceano há muito tempo. Quando eu digo há muito tempo, há décadas. Há quem se dedique, por exemplo, eu sei que aqui bem perto há quem se dedique a apanhar pedaços de vidro nas praias, que à partida, bem, o vidro
é uma matéria poluente, ainda que tenha muitos deles uma origem inicial natural, ou seja, o vidro é feito a partir de areias que são fundidas, mas que, por exemplo, e a pessoa que conheço que faz isso contava-me que há pedaços de vidro azul que foram feitos numa determinada altura que aquele pedaço de vidro azul já há décadas que não é feito e que continuam pedaços a dar à costa hoje em dia. O que significa que há décadas e décadas e décadas que aquele pedaço de vidro foi parar ao oceano e que lentamente tem vindo a ser trabalhado e que de vez em quando o mar vai cuspindo pedaços desse vidro azul. Quem diz isso diz muitas outras coisas, ou seja, há lixo que fica nos oceanos durante décadas e décadas e provavelmente há de continuar até mesmo por centenas de anos e, portanto, se pudermos apanhar um bocadinho, já ajuda no futuro. E o incentivo é quando vamos consumir alguma coisa, por exemplo, sapatilhas ou um material de construção, escolhemos materiais, por exemplo, que já foram lixo, que agora são materiais. Sim. Acha que será uma maneira que nossa pegada seja mais pequena porque não vamos criar mais nenhum produto, vamos reutilizar, vamos pôr outra vez o material outra vez no mesmo ciclo e não produzimos mais, e incentivo desses produtos. A única coisa que às vezes, não sei se concordam ou não, que esses produtos às vezes são muito mais, em termos económicos, muito mais caros. Isso porque às vezes não são selecionados. Será o custo de se abaixar e incentivar que as pessoas consumam mais esses produtos do que produtos feitos de originais? Eu começaria pelo início, que é um bocadinho antes, que é, temos que começar por reduzir aquilo que compramos e aquilo que utilizamos. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes abrimos o roupeiro e temos lá N peças de roupa que não utilizamos mais. E que essas peças de roupa que não utilizamos mais podem ganhar uma nova vida, podem ser utilizadas por outras pessoas, e que não significa que seja só a pessoa que tem menos recursos que pode utilizar aquela peça de roupa. Não. Eu sei que estamos numa sociedade consumista e que tendencialmente somos mesmo bombardeados sempre para consumir mais, mas na realidade é que temos que começar por consumir menos. Ou seja, optarmos por se calhar gastar às vezes um bocadinho mais, mas saber que aquela peça de roupa, em vez de durar um ano, vai-me durar 5 ou 6. Saber que temos peças de roupa que são produzidas com materiais diferentes, uns mais amigos do ambiente do que outros, e se calhar voltarmos também um bocadinho às tradições que eram do tempo dos nossos avós, que era qualquer roupa que já não fosse utilizada não era deitada fora, porque mesmo que tivesse rota, era reaproveitada para fazer N coisas, como os tapetes de trapos, tudo era reaproveitado, e que no caso deles era mais por necessidade, porque não era fácil comprar novas peças. No nosso caso temos alguma facilidade para o fazer, mas podemos pensar no ambiente e vamos poupar o ambiente fundo deste espírito consumista, e ao mesmo tempo também poupamos a carteira, porque se comprarmos menos também significa que vamos ter mais dinheiro na carteira e podemos investir em experiências enriquecedoras. Ou seja, lá está, fazer experiências como aquela por exemplo, ir colher o cereal, ir moer o cereal e ir fazer o pão. Pronto. Que são experiências que levamos para a vida, mas não levamos na roupa. Indo depois ao passo seguinte, que é o que fazer à roupa quando já não a utilizamos. Bem, se não utilizamos, está boa, podemos doar a quem o utilize. Temos as lojas sociais, por exemplo, temos as lojas de caridade que dão a roupa ou que revendem a roupa, que depois os lucros se revertem para pessoas com maiores dificuldades, por exemplo, mas também, como estava a falar, que é reutilização com uma nova vida, que um novo objetivo dessas peças de roupa, que essas peças de roupa recicladas são tendencialmente muito mais caras. Isto também tem a ver com uma perspectiva de... são processos que ainda muitos deles são relativamente novos e portanto que não estão otimizados para serem feitos em massa, e também não estão otimizados para ser o menor custo
possível, ou seja, muitas destas máquinas são feitas de propósito para aquele fim, e que significa que são peças muitas vezes específicas, que são para aquilo, não existem para outra máquina e que, portanto, vão ser mais caras. Portanto, e isso vai-se refletir no custo do produto final, obviamente. Mas ainda assim é algo que é relativamente recente. Esta por exemplo, reutilização de borrachas para fazer novas solas de sapatos, por exemplo, é algo que é relativamente recente, e isso implica custos que têm que ser compensados. Mas eu diria mesmo que o essencial é comprarmos menos, utilizarmos mais aquilo que temos. Muito bem. O Geoparque é um grande projeto, mas o Bruno, pessoalmente, se tivesse a oportunidade de criar um projeto sem qualquer tipo de limitação, qual seria? Pergunta difícil. Eu revejo-me e eu não consigo. Isto vai parecer um bocadinho clichê, mas eu identifico-me totalmente naquilo que é o conceito de um geoparque e num projeto de um geoparque. Porque abarca a componente científica, a componente educacional, a componente turística, nas suas mais diversas valências, mas também para conhecer é preciso trabalhar com as pessoas, quer sejam os locais, quer sejam os cientistas. Eu acho que o conceito de geoparque, ele tem vindo a evoluir um pouco ao longo do tempo, mas acho que é aquilo que todos os territórios devem procurar seguir, que é desenvolver-se, sim, mas de uma maneira sustentável, com as pessoas que lá estão, com os recursos que têm e com o património que têm, porque o património faz parte da herança daquela comunidade. Portanto, mesmo que dessem todo o dinheiro do mundo, eu acho que iria acabar por parar num projeto, se não de geoparque, mas muito semelhante a geoparque, e procurar sempre conhecer o património, divulgar o património, trabalhar com as pessoas, trabalhar para um ambiente melhor também. Olha, muito obrigada por participar nas nossas conversas de cá. Muito obrigada por teres aceito o convite. Obrigado também pelo convite e por continuarmos a trabalhar também para desenvolver Peniche, para desenvolver este território, e que todos juntos também vamos chegar mais depressa e mais além. Muito obrigada. Obrigada. Então, está aqui Conversas Cá. O próximo episódio será História e Literatura.